caros alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no programa Aprender e Estudar em Casa. Como já sabem, eu sou a professora Maria Celina Santos e nós estamos a trabalhar a disciplina de língua portuguesa para o 6º ano. Muito bem, espero que todos estejam bem e que estejam também a seguir as regras, como manda as autoridades de saúde. Portanto, quais são as regras? Vocês já as conhecem. Quais são? Lavagem das mãos com frequência, utilização da máscara e ainda fazer o distanciamento físico ou social. É bom também saber que só pelo facto de usar a máscara nós não estamos protegidos a 100%, certo? Então temos de fazer a combinação dessas três regras. Lavagem das mãos, utilização de máscara e distanciamento social. Posto isto, então vamos dar início à nossa aula de hoje, certo? Então, para hoje eu trouxe uma imagem e vamos falar sobre esta imagem antes de começarmos efetivamente a nossa aula. Prontos, como podem ver aqui, nós temos uma imagem e temos aqui 3 meninos. O que é que vocês acham que estes meninos acabaram de fazer? Uma peça de teatro? Muito bem, uma peça de teatro. Vejam ali a imagem, o cenário todo. Então, eles acabaram de apresentar a peça e estão a despedir-se, digamos assim, dos espectadores, certo? Então, hoje, o que é que nós vamos trabalhar? O nosso sumário de hoje é estudo do texto dramático. Nós vamos estudar o texto dramático. E devem estar a perguntar, mas o que é isso de texto dramático? Já vamos ver. Dentro do texto dramático, vamos estudar a estrutura externa e as características do texto dramático. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre o texto dramático. Agora, vejamos quais são os objetivos que nós temos para esta aula. Para esta aula, nós temos 4 objetivos. No final desta aula, tu que és aluno, que estás em casa, que estás a assistir à aula, deves então reconhecer um texto dramático. Deves também ser capaz de identificar as marcas do texto dramático, diferenciar o texto principal do texto secundário e ainda distinguir ato de cena. Então, tens de ficar atento, seguir a aula com atenção para podermos nós todos atingir esses objetivos. Quando o aluno atinge o objetivo, também o professor atinge o seu objetivo. Muito bem, e para trabalhar esse texto dramático, eu trouxe um pequeno texto. Muita atenção! O título do texto é Boas Maneiras. Então, do que é que vai-se falar nesse texto exatamente? Boas maneiras, se calhar vamos ouvir um obrigado, um por favor, as palavrinhas mágicas. Então, vamos lá ver o que é que o nosso texto diz. Entre quem é? Ah, és tu, João. Que trazes aí? Um presunto que o meu patrão lhe manda. Espera um pouco, homem. Não tens vergonha? Então, isso são maneiras? Por quê? Vou ensinar-te as regras da boa educação. Senta-te aí, no meu lugar, e verás como devias proceder. Entre. Bom dia, senhor doutor. Como está Vossa Excelência? O senhor barão envia cumprimentos e pede a Vossa Excelência que queira aceitar esta lembrança. Muito bem, é um texto bastante pequeno, não é? Mas como puderam observar, há algumas partes no texto, algumas partes que não foram lidas. Agora devem estar a perguntar por quê? Sobre isso nós vamos falar mais adiante. Também verificaram, certo? Verificaram que essas partes estavam entre parênteses. Como podem ver, aquelas partes que apareceram entre parênteses não foram lidas. Foram lidas apenas as partes que estavam fora de parênteses. E depois, mais adiante, nós vamos ver por que essa leitura foi feita assim, certo? Muito bem, então vamos continuar. Mas antes, já sabem, depois da leitura do texto em língua portuguesa, nós sempre temos de responder a algumas perguntas. Para quê? Para
sabermos se o aluno, para o professor perceber e para o aluno também, se perceber se ele na verdade entendeu o texto, certo? Então nós temos aqui algumas questões e vocês vão responder, certo? Então vamos lá. Temos aqui 3 questões. A primeira questão, onde se desenrola a ação? Aqui nós estamos, a questão está a perguntar, a questão é esta, onde, o lugar onde desenrola esta ação? A segunda questão, quem são as personagens do texto? Quem são as personagens que participam, certo? E a terceira questão, o que levava o João no embrulho? O que é que o João levava no embrulho? Seguramente vocês, depois nós temos de regressar ao texto para verem algumas partes entre parênteses para poderem dar a resposta certa. Então vejamos, vamos para o texto para observarem de novo com atenção. Vejam as partes que estão entre parênteses, muita atenção, que depois vocês vão responder as perguntas. Muito bem, então vamos passar para o slide a seguir. Vamos lá ver as partes que estão entre parênteses para poderem depois responder as perguntas. Agora então vamos lá responder. Então, onde se desenrola a ação? Conseguiram ver no texto? Lá na primeira parte, entre parênteses, nós encontramos a resposta. A ação desenrola-se no escritório do Dr. Fausto. Quem são as personagens? Vocês conseguiram ver que logo no início de cada frase nós tínhamos ali alguns nomes? Muito bem, são as pessoas que participam neste texto, as personagens. Quem são elas? São o Dr. Fausto e o João. E por fim nós temos a resposta da pergunta 3. Ele, o João, claro, levava um presunto que o seu patrão enviara ao Dr. Fausto. Então, depois entre parênteses também vimos como é que o João, quando chegou no escritório do Dr. Fausto, o que é que ele fez? Vamos agora a responder mais questões. Temos aqui mais 3. O que fez ele ao embrulho? Quando o João entrou no escritório do Dr. Fausto, o que é que ele fez com o embrulho que levava? O número 5 pergunta, concordas com a atitude do João? Justifica a tua resposta. É claro, quando nós temos uma questão para dizer se concordamos ou não, podemos concordar, também podemos discordar, naturalmente, mas devemos fundamentar. Então, aqui pede-se para fundamentarem porquê que concordam ou porquê que discordam. O que fez o Dr. Fausto perante a atitude do João? Quando o João fez aquilo que fez, que vocês viram no texto, então o que é que o Dr. Fausto agora fez para, digamos, corrigir o João? Então, vamos lá ver, responder. Então, quando o João entrou, atirou o embrulho ao chão. Atirou-o ao chão. Atirou o quê? O embrulho, claro. E o número 5, nós não vamos responder aqui, nós não vamos pôr a resposta. Por quê? Porque tu tens a tua opinião, eu tenho a minha. Então, não vale a pena eu deixar aqui a minha opinião. Tu tens a tua opinião, vais dizer se concordas ou não com aquilo que o João fez e depois vais dizer porquê que concordas e se não concordas, porquê que não concordas, não é? Então, eu já tenho a minha opinião formada, mas não vou colocar ali, certo? Então, a resposta vocês é que vão fazer. E por último, o que é que o Dr. Fausto fez perante a atitude do João? Ele chamou-lhe a atenção sobre a forma como ele procedeu e fez uma pequena demonstração de como seria o certo fazer. Então, sabemos que o João chegou com o embrulho e atirou o embrulho ao chão. O embrulho era para o Dr. Fausto, não era? Então, o que é que aconteceu? O Dr. Fausto tentou, através de uma pequena demonstração, corrigir a atitude do João, porque seguramente ele achou que aquilo não era o mais correto fazer, não é? E tu também tens a tua opinião formada. Então, vamos continuar? Muito bem. Como eu disse, nós hoje estamos a estudar o texto dramático. E para que é que serve um texto dramático? Um texto dramático serve para ser representado num palco.
É um texto que nós podemos dizer que é para fazer teatro. E seguramente vocês na vossa sala algumas vezes já fizeram dramatização, não é? Na sala, as pessoas que vão para a catequese, na catequese ou na igreja já fizeram dramatização. Exatamente para fazer dramatização, vocês seguramente tinham um texto para tentar decorar as falas das personagens, para fazerem a representação. É para isso que o texto dramático serve. Então é isso que temos aqui. Chama-se texto dramático ao texto que é escrito para ser encenado e representado sob forma de peça de teatro. Então este pequeno texto que nós acabamos de ver é um texto dramático. Por quê? Porque é um texto que foi escrito para ser representado, para fazer teatro, se assim quiserem, que é uma atividade que muitos gostam de fazer na sala, não é? Eu também gosto. Vejamos agora algumas características do texto dramático. Ora bem, o texto dramático é escrito por um dramaturgo. A pessoa que escreve o texto dramático é um dramaturgo. E o texto dramático também tem os elementos básicos da narrativa. As personagens, o tempo, o espaço, a ação, certo? São elementos que tu já conheces. Por quê? Porque já trabalhaste o texto narrativo. Mas atenção, aqui o texto dramático não possui narrador. Portanto, temos aqui uma diferença entre o texto dramático e o texto narrativo. Um é para ser representado e o outro é para ser contado, digamos assim, certo? Por isso, no texto dramático nós não falamos sobre narrador. E também há um outro aspecto que vocês já devem ter visto no texto no momento da leitura, que são os nomes das personagens que vêm logo no início das frases, certo? Muito bem, esta também é uma outra característica do texto dramático. E ainda temos mais. O texto dramático é constituído por dois tipos de discurso. Podemos dizer também dois tipos de texto, certo? Quando eu li o texto, vocês repararam que havia aquelas frases entre parênteses que eu não li. Então, essas frases são designadas de texto secundário. As que eu li são designadas de texto principal. O texto principal é o texto que os atores vão dizer no palco. O texto secundário são chamadas de indicações cênicas. E o que são indicações cênicas? São aquelas informações que o dramaturgo põe no texto, que é para a pessoa que está a representar aquele papel, saber o que é que ela vai fazer. Se é para levantar o braço, por exemplo, ou se é para dar uma gargalhada, ou então se é para mostrar uma tristeza, uma cara triste, então essas indicações, essas informações são chamadas de indicações cênicas, que também o texto secundário é designado de didascália, certo? Então, é importante ter o texto secundário num texto dramático? Sim, é importante. Por quê? Porque auxilia as pessoas a fazerem melhor o seu papel. Percebido? Então vamos continuar. E ainda temos aqui agora exemplo de fala dos atores, que é o texto principal, aquilo que os atores vão dizer no palco. E temos exemplo de indicações cênicas, como eu expliquei anteriormente, que é, no entanto, as informações também que são necessárias, certo? Então temos ali duas frases que nós lemos no texto, entre quem é. Então esta é uma frase que a pessoa que está a representar, que está a fazer-se de Dr. Fausto, tinha de dizer. Ah, és tu, João, que trazes aí? É um outro exemplo do texto principal. Já embaixo, indicações cênicas, temos duas frases entre parênteses, são aquelas frases que nós não lemos. São as indicações cênicas, a didascália. Em resposta a 3 pancadas na porta, quer dizer que alguém bateu 3 vezes na porta, certo? E não é preciso dizer isso no palco, é preciso fazer. A segunda frase, a cena passa-se no escritório do Dr. Fausto. Então, para que serve isto? Para criar o cenário. Se nós vamos fazer a representação deste texto como se fosse um teatro, vamos fazer um teatro, então temos de saber como montar o cenário. E o que é o cenário? O cenário é o espaço onde desenrola a ação, certo? Muito bem. E ainda,
Uma outra característica que nós temos são as falas das personagens, e as falas são apresentadas na forma de, podem ser apresentadas na forma de diálogo. Diálogo é quando as pessoas conversam. Podem ser duas pessoas ou mais. E temos monólogo. E o que é um monólogo? Monólogo é quando a pessoa fala consigo mesma. Muitas vezes, no palco, quando nós estamos a assistir uma peça de teatro, chegamos a ver atores a falarem sozinhos. Então, isto trata-se de um monólogo. E ainda temos aquilo que chamamos de à parte. E o que é a parte? A parte é quando uma personagem, uma pessoa que está no palco, um ator, faz um comentário para os espectadores, para as pessoas que estão a assistir. Os espectadores são pessoas que assistem, certo? E ainda temos aqui uma outra característica, que um texto dramático está dividido em cena e também em atos. Eu vou explicar de uma forma sucinta do que é que se trata, cena e atos. Vejamos, o Dr. Fausto estava no seu escritório. O João bateu na porta e entrou. Pronto. Então, estamos a representar, estamos num teatro. Aparece o Dr. Fausto sozinho no escritório. É uma cena. Depois o João entra, temos mais uma personagem, é uma outra cena e já é uma segunda cena. Primeira cena, o Dr. Fausto sozinho, segunda cena, o Dr. Fausto e o João. Então, cena é o quê? Sempre que entra ou sai alguma personagem, estamos a mudar de cena. Já o ato é maior. O ato é uma parte grande, digamos assim. O ato também está associado àquilo que é o espaço. Por exemplo, se toda a história desenrola-se no escritório, ali nós temos um ato só, certo? Mas digamos que o Dr. Fausto e o João tiveram uma necessidade de ir para um outro espaço, por exemplo, uma sala de reunião. Já ali estaríamos com um outro ato. Por quê? Porque é um outro espaço. Pode acontecer 3 ou 4 cenas no mesmo espaço, dentro do mesmo ato, e depois muda-se de ato ou também cenário, certo? Vamos ver agora um exemplo aqui. Cenário é conjunto de elementos que compõem no palco o espaço onde desenrola a ação. Vocês sabem, o cenário, o escritório, o cenário. Aqui é um cenário também, aqui onde nós estamos. Podemos estar num outro espaço, outro cenário. Não vamos ter os mesmos elementos, não é? Pronto, espero que vocês estejam a perceber. Temos aqui duas imagens, temos aqui a cena 1 e a cena 2. Por quê? Aqui temos apenas duas personagens, cena 1, mas depois entrou uma outra personagem, cena 2. Por quê? Mudança, entrada, saída de personagem. Agora, cenário, vejam o cenário. O que é que está no fundo? Temos bandeiras, temos uma mesa com uma toalha muito bonita, mas já na outra imagem o cenário é o fundo, digamos assim, é completamente diferente. Aqui nós temos mudança de cena e temos também mudança de cenário, certo? Perceberam? Espero que sim. Então vamos continuar. E agora vamos a exercícios, certo? Já falamos sobre o texto dramático, para que é que serve o texto dramático, as características. Agora vamos fazer exercícios. Vamos lá perceber se vocês conseguiram realmente entender tudo o que foi dito aqui. Temos aqui o texto dramático é criado pelo... Temos duas opções, dramaturgo ou encenador. O que é que vimos? Que o texto dramático é criado pelo... Muito bem, dramaturgo. Número 2, o texto dramático tem como finalidade. Para que é que serve o texto dramático? Vamos lá ver? Mais duas opções. Para ser contado ou para ser representado. É uma história para ser lida lá na sala? Não. É uma história para ser representada. Então, esta é a finalidade do texto dramático. E o número 3, temos o texto dramático é constituído por, vamos lá ver, texto principal e secundário. Texto principal e texto secundário. Temos a outra opção,
texto principal e fala das personagens. Então vejamos. Texto principal e secundário. E por que é que nós não escolhemos texto principal e fala das personagens? Porque texto principal e fala das personagens é a mesma coisa. O texto principal é a fala das personagens. É aquilo que os atores vão dizer no palco. E vamos para mais exercícios. Temos aqui o discurso dramático pode apresentar-se sob a forma de... Temos duas opções, sob a forma de diálogo, poesia e a parte, ou então sob a forma de diálogo, monólogo e a parte. Qual é a opção? Muito bem, diálogo, monólogo e a parte. E nós vimos muito bem aqui qual é a diferença entre diálogo, monólogo e a parte. E o número 5, o texto dramático, está organizado. Vejamos como vem organizar o texto dramático. Em atos e cenas, ou exposição, conflito e desenlace. Nem sequer falamos de exposição, conflito e desenlace, então quer dizer que é a primeira opção, atos e cenas. E temos aqui uma cena equivale a, temos duas opções, a entrada ou saída de uma personagem, mudança de espaço ou cenário. Uma cena, vimos que é entrada e saída de uma personagem. Uma personagem entra, mudamos de cena. Personagem sai, mudamos de cena. E agora, terminamos a primeira parte e vamos a TPC. No vosso livro de língua portuguesa do 6º ano, porque nós agora estamos a trabalhar com o livro de língua portuguesa do 6º ano. E já vou mostrar o livro. Temos aqui um livro bastante rico, que tem muitos textos interessantíssimos. No vosso livro, este livro do 6º ano, na página 76, 77 e vai até 78 do manual, é claro, vocês vão encontrar um texto dramático e vão ler, certo? Não se esqueçam que vocês têm o texto principal e o texto secundário. E depois de ler, vão resolver os exercícios que estão na página 78, certo? E sobre esses exercícios, há apenas uma coisa a dizer. Vocês vão encontrar no exercício uma pergunta sobre adereços. Eu vou explicar o que são adereços. Adereços são aqueles objetos que os atores precisam para representar. Todos os objetos que é preciso para montar o cenário, para os atores desempenharem o seu papel, são chamados de adereços. É uma outra palavra que nós temos de nos acostumar dentro do texto dramático. Posto isto, então não se esqueçam, façam o TPC. E vamos agora para a síntese da aula. Então, o que é que nós vimos hoje? O que é que nós vimos hoje? Texto dramático. Texto dramático? O que é que nós vimos dentro do texto dramático? Que é um texto para ser representado, que é um texto que não tem narrador, que é um texto escrito por dramaturgo ou pelo dramaturgo, certo? E ainda vimos que é constituído por texto principal e secundário. Vimos que o texto principal são as falas das personagens e texto secundário, as didascálias, aquilo que vem entre parênteses e em itálico. E ainda vimos que as falas das personagens são apresentadas em diálogo, monólogo ou à parte. É preciso explicar de novo? Não, diálogo, conversa. Monólogo, falar consigo mesmo. A parte, um comentário que um ator faz para os espectadores, para as pessoas que estão a assistir o teatro. E que o texto dramático está dividido em atos e cenas. Atos, mudança de ato implica mudança de cenário. Mudança de ato é a mesma coisa que mudança de espaço. Já a mudança de cena é mudança quando a personagem entra ou quando a personagem sai. Entenderam? Seguramente. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham aprendido algo novo. Marcamos o encontro para a próxima aula. Sejam felizes!